Olá! 3 de novembro é dia de prova de linguagens no Enem. Mas como será que o conteúdo de língua portuguesa costuma aparecer na prova? Nós fomos atrás da resposta com o professor da área. Confira! A prova de língua portuguesa do Enem envolve linguagens, códigos, suas tecnologias e tem alguns eixos principais. Um primeiro eixo que envolve a questão de identidade nacional. Dali, portanto, na literatura, isso é muito comum, né? E questões aqui pontuais como o modernismo no Brasil, porque dialogam com a questão da identidade da construção nacional a partir do centenário de independência do Brasil, em 1922. Autores como Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, o Manuel Bandeira, que trataram desse assunto da construção da identidade nacional, são recorrentes. E há autores também consagrados para a literatura brasileira, como o Machado de Assis, e mesmo autores contemporâneos, que podem aparecer na prova. Então é importante que o aluno compreenda, antes de mais nada, o exercício da leitura, da interpretação desses textos, e que ele crie uma estratégia para responder as perguntas. Eu creio que uma leitura atenta da questão, ele observar qual é o comando da questão, e a leitura dos textos de apoio. Jamais o aluno deve querer responder uma questão sem ler o texto de apoio. Porque o Enem é muito comum você ficar entre duas questões. Só que quando você fica entre essas duas questões, ainda que venha a ser um conceito certo, uma dessas questões sobre o movimento ou sobre o momento produzido daquele texto, irá se desfazer, o aluno terá certeza pelo comando da questão, né? Então, que o aluno tenha claro isso ao ler o comando da questão. Um exemplo, né? Um texto sobre o Padre Antônio Vieira, poeta, orador, né? E escritor de sermões durante o Barroco no Brasil, utilizava muito o conceito do conceptismo, que é por meio do jogo de ideias, uma arte de persuasão, de convencimento. Ao mesmo tempo que também é possível reconhecer o cultismo, que é o jogo de palavras. Se no texto nós temos um sermão do Padre Antônio Vieira, no qual ele utiliza o conceptismo, você reconhece o jogo de ideias muito mais presente do que o cultismo, que vem a ser o jogo de palavras, o comando da questão irá voltar para o conceptismo, ainda que, raras vezes, ele possua o cultismo. Naquele texto, é bem provável que tenha o predomínio, o jogo de ideias do conceptismo. Então, o aluno não terá dúvida se ele observar o comando da questão e o texto presente. O Enem acontece em novembro, nos dias 3 e 10. Todas as informações sobre o exame você encontra no site enem.inep.gov.br. Outros boletins de dicas como esse você acompanha ao longo da nossa programação na TV e também em nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Até a próxima!